Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa aqui no Canetadas. Eu sou o professor John Teles, responsável por essa disciplina maravilhosa, fenomenal e que todos vocês amam, né? Sem sombra de dúvidas. Hoje, o nosso tópico, né, o nosso assunto central é para falar a respeito dos verbos, especialmente dos tempos e modos verbais, que são aí as abordagens que mais caem nos nossos concursos para a área de magistério. No entanto, antes de resolver as 10 questões, eu gostaria muito de que fizéssemos uma revisão sobre esta classe gramatical, que pudéssemos entender algumas nuances, alguns detalhes que pouco são discutidos ou que vocês ainda podem ter um tipo de dificuldade. E o objetivo de hoje é justamente, antes de resolvermos as questões, né, desenvolvermos aí essas noções, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os verbos anômalos, abundantes, defectivos, regulares, irregulares. Já ouviram falar nisso? Né? Vocês sabiam que existe um verbo chamado de verbo anômalo, verbo defectivo, verbo irregular? A gente vai falar sobre todas essas construções, tá? Inclusive aí sobre nas formas compostas, né, no tempo do particípio, na locução verbal, enfim. Vamos discutir um pouquinho a respeito desse tópico, tá? Então, bora lá, pega a caneta aí e vamos pensar um pouco a respeito desse assunto. Bom, o que a gente precisa entender inicialmente é que quando a gente fala dessa classe verbal, né, nunca nem estudei, socorro. Quando a gente fala da classe dos verbos, é importante entender que é uma classe de palavras dentre aquelas 10 que nós temos, né? Adjetivo, substantivo, pronome, verbo, conjunção e interjeição. Dentre as 10 classes, nós temos o verbo. É uma classe de palavras totalmente variável, tá? E essa variação, ou seja, essa flexão, ocorre em quatro estruturas, né? Ele pode ser flexionado em número, em pessoa, em modo e também ocorre a flexão de tempo. A gente vai discutir sobre essas construções. É importante vocês terem ciência que o verbo, na verdade, ele possui um aspecto semântico. Ele tem sentido, ele tem um significado estabelecido, que serve para potencializar a ação, o estado, ou mudança de estado, ou permanência de estado, e o que a gente vai chamar de fenômeno da natureza. Então vamos lá. A classe verbal, né, ela é chamada de classe de palavras, é uma classe extremamente variável, sofre flexão de número, de pessoa, de modo e de tempo, e potencializa um sentido, aponta para a gente um aspecto semântico. Essa classe gramatical, ou seja, a classe dos verbos, ela é responsável por trazer um sentido de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Essas nomenclaturas também podem aparecer da seguinte maneira: todo o verbo que indique uma ação, ele é chamado de verbo nocional. Se indica a relação de estado, geralmente ele é chamado de verbo de ligação. E se ele aponta para um fenômeno da natureza, ele é chamado de verbo impessoal. Então é importante vocês terem essas informações aí, tá? Então, quando tem um verbo que indica ação, ele é nocional. O verbo que indica estado, possivelmente, ele é de ligação. E o verbo que indica o fenômeno da natureza, ele é impessoal. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá todo mundo conseguindo me acompanhar? Sim, vocês estão conseguindo escrever aí? Beleza? Essas são as informações basilares que a gente tem, né? A princípio, a gente precisa pensar nessas construções. O que que a gente precisa aprofundar? Quando a gente fala de verbos, nessas relações de número, de pessoa, de modo, de tempo, é preciso que tenha um sentido de número, vou colocar aqui, tá? Pessoa, ser um modo e o D, a indicação de tempo.
Então eu tenho. Quando eu falo do número referente ao verbo, é quando a gente tem singular e quando possui o plural. Quando falamos da pessoa, são as pessoas do discurso. Então, nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. E entra a relação de número. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. E pode existir agora pessoa que envolve o plural do discurso, né? Eu tenho a primeira pessoa do plural, quem é? Nós, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, quando a gente fala de pessoa, é a quem eu me refiro, tá? É o discurso. Neste lado eu tenho o singular e neste lado eu tenho o plural. Quando eu me refiro a modo, é importante vocês interpretarem que nós temos três modos verbais que se estabelecem. Vamos aprofundar a nossa aula daqui a pouco a respeito deles. Nós temos o modo que é chamado de modo indicativo, temos o modo subjuntivo e temos o modo imperativo. Quando pensamos a respeito do modo indicativo, é aquele que traz a noção de um fato, de uma certeza. Quando pensamos no subjuntivo, é o campo da dúvida, é o campo da possibilidade, da condição. E o imperativo é a relação da ordem, é a relação do com ser. Então, existem três modos verbais estabelecidos: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Temos, além disso, o que chamamos de tempo. E na língua portuguesa existem três tempos verbais só. E claro, de repente, de acordo com cada modo, esse tempo se subdivide. Mas você só pode ter o presente, o pretérito e o futuro. São esses três tempos estabelecidos na língua portuguesa. Seria muito fácil, muito tranquilo se ficasse só em presente, pretérito e futuro, né? Que não existisse pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, né? Mas é bem tranquilo também, ainda que haja toda essa classificação. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Falem comigo aí, por favor. Não só aqui na tela, só o ok já basta, já é suficiente para que eu perceba se vocês estão conseguindo acompanhar. Beleza, beleza. Show. Isso aqui é bem tranquilinho, a gente vai percebendo todas essas noções. Bom, vou aprofundar aqui um pouquinho, tá? O que a gente também precisa entender a respeito do verbo, que ele possui uma classificação, especialmente uma conjugação, né? Simone, cuidado com a tela, por favor, tá? Do seu celular, para não rabiscar aqui o quadro. Obrigado, meu querido. Então, o que que a gente precisa pensar? Os verbos, eles possuem o que nós chamamos de conjugação, que é a conjugação verbal. Anotem. Temos verbos de primeira conjugação, isso cai bastante no concurso, tá? Verbos de segunda conjugação. Hoje é feriado, né? Feriador, então eu vou embora, hein? Ia ser verbos de terceira conjugação. Ainda nem resolvi as questões e ainda vou demorar um pouco, que eu preciso dar essa palhinha todinha, porque tem gente que vai fazer o concurso em breve. Quando a gente pensa em verbos de primeira conjugação, são os verbos terminados em ar. De segunda, os verbos terminados em er. De terceira, os verbos terminados em ir. Então, por exemplo, eu tenho cantar, eu tenho pular e eu tenho andar. Todos esses verbos são verbos de primeira conjugação, porque tem a terminação em ar. Professor, e se tivesse escrito cantemos?
como que eu vou descobrir se esse verbo é de primeira, de segunda ou de terceira conjugação? É só você buscar a base do verbo. É uma perguntinha idiota. Cantemos vem de que verbo? Cantemos vem do verbo cantar. Logo, é um verbo de primeira conjugação. Eu tenho também verbos de segunda conjugação que terminam em ir. Por exemplo, vender, correr. é, Eu tenho também. Me ajuda aí, pessoal. Verbos terminados em ir. Vender, correr. Ler, obrigado, Kátia. Ler. Vamos lá, mais aí. Comer. O principal, né? Logo esse que eu esqueci. Comer, saber são verbos de segunda conjugação. Entender, colher, ver. E agora, tá bom, já foi, valeu. Entreter, tá ótimo. São verbos de segunda conjugação porque tem a terminação em ir. Verbos de terceira conjugação têm a terminação em ir. Então, por exemplo, sorrir, partir, ir. Tá? Então, são esses verbos que possuem esse tipo de conjugação. O que vocês precisam ter bastante atenção que cai no concurso, tá? E eu vou colocar aqui como uma observação. Quem já é meu aluno há um tempo possivelmente sabe, né? Mas precisa sempre lembrar. Nós temos as conjugações dos verbos terminados em or. Vocês sabiam disso? Onde que eu classifico o verbo por, o verbo repor, o verbo compor, o verbo decompor? Em que momento, em que classificação esses verbos se enquadram? Vocês vão precisar lembrar que, historicamente, lá no nosso latim, nós tínhamos o verbo por ir. O que a gente chama de por hoje significa o verbo poer, e se você observar a estrutura dele, ele é terminado em ir. Só que hoje, de acordo com a gramática vigente, né, inclusive com a língua portuguesa, nós temos o verbo. Então, todos os verbos terminados em er, mas também terminados em or, são de segunda conjugação. E o que você vai ter só são verbos derivados. Então, por, repor, compor, decompor, tá? Recompor, você vai trabalhar sempre com essas construções verbais. Então, segunda conjugação, eu tenho os verbos terminados em er e também tenho os verbos terminados em or, tá? É importante vocês colocarem essa observação aí no cantinho. Bom, deixa eu ver se eu preciso falar de mais alguma coisa. Até aqui eu acho que a base lá e a gente já consegue seguir para um exemplo que eu quero trazer. Bom, se eu tenho, por exemplo, a seguinte frase, é, não vou estar esperando. Se cantássemos mais, seríamos felizes. Eu quero, como exemplo, o verbo cantar. Aqui, ó. Cantássemos. E aí eu quero que vocês consigam pensar comigo a composição dele. Eu quero o número, a pessoa, o tempo, o modo, a conjugação e o sentido. Vamos lá? Vamos pensar. Se cantássemos mais, seríamos felizes. O verbo cantássemos, da forma que está sendo apresentado aqui, ele está no singular ou ele está no plural? Se cantássemos, você consegue perceber que não está falando somente de uma pessoa, né? Envolve um grupo. Então eu tenho aqui um verbo no plural. E qual é a pessoa estabelecida? É a primeira pessoa? É a segunda pessoa? Ou é a terceira pessoa? Se eu sei que esse verbo está no plural, ele é de primeira pessoa do plural, ele é de segunda pessoa do plural, ou ele é de terceira pessoa do plural? Eu tenho nós, vós e eles. Nós cantássemos, vós cantássemos ou eles cantássemos. O correto aqui seria nós. Então nós temos aqui a relação de primeira pessoa. Quando eu olho para o tempo,
Ele é no tempo futuro, no tempo pretérito ou no tempo presente. Se cantássemos, né, indica uma relação pretérita. E de que modo? É o modo subjuntivo, o modo indicativo ou o modo imperativo? Nós estamos trabalhando com um fato, com uma certeza? Estamos trabalhando com uma ordem, uma orientação, um desejo? Ou nós estamos trabalhando com uma questão de dúvida, de possibilidade? Se é dúvida e possibilidade, é porque nós estamos no modo aqui subjuntivo. E qual é a conjugação? Este verbo é de primeira, este verbo é de segunda ou este verbo é de terceira? Qual tipo de conjugação existente? Cantássemos, eu vou pegar o verbo e vou buscar a base dele. Cantássemos vem do verbo cantar. Então, se vem do verbo cantar, ele é de primeira conjugação. E qual é o sentido estabelecido? Indica ação, indica estado ou fenômeno da natureza. Aqui tem uma indicação de ação, logo ele é um verbo nocional. E fechei a primeira parte da explicação. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim ou não? Fale comigo aí, por favor. Foi? Lançou aqui na tela, professor. Consegui entender. Professor, foi. Fale comigo, preciso desse retorno. Tranquilo? Tá facinho? Tá fácil, não tá? Bem de boa? Beleza. Não, Angles. Para ser futuro do pretérito, você não pode trabalhar com modo subjuntivo. O futuro do pretérito só existe no indicativo. E a marcação seria cantaríamos, se cantaríamos, tá? Nessa construção. Usa mais a formação do ria. O seríamos é o futuro do pretérito. O cantássemos, não. A gente vai aprofundar mais nessas questões já já. Vamos lá. Próxima página. O que que eu quero que a gente comece a pensar agora a respeito dos verbos? Nós temos as classificações, tá? Quando eu penso nessa classificação, é porque existem tipos de verbo. Então, nós temos aqui, por exemplo, o verbo que a gente vai chamar de verbo regular. E eu tenho o que eu posso chamar de verbo irregular. O verbo regular, como o nome já diz pra gente, vai ser aquele verbo. Deixa eu só separar isso aqui que acho que ficou melhor. O verbo regular, como o nome já diz, vai ser aquele que vai trazer a regulação mesmo. Ele vai ser regular em toda a sua classificação. Ele vai ter a permanência do radical. O radical em todas as classificações. Classificações não, flexões. Professor, eu ainda não entendi. Será que você pode me explicar melhor? Preste atenção. Quando a gente pensa, por exemplo, no verbo cantar, usando o exemplo anterior, e aí a gente vai flexionar no presente, que é um exemplo só para vocês pensarem como que a gente consegue organizar. Eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. Galera, parece uma coisa idiota, tipo assim, ah, será que isso vai cair no concurso? Isso pode cair no concurso, tá? Eu tenho eu canto, tu cantas, parece que vocês estão lembrando lá da aula da sexta série, né? Ele canta, nós cantamos, vós cantais, é cantais, não é cantais, aqui ó, cantais, e eu tenho eles cantam. O que a gente percebe que pode ser classificado como um verbo regular? O radical, ou seja, a base de significado da palavra, ela vai permanecer em todas as flexões. Se você perceber, você tem a estrutura
cante em todas as flexões verbais. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam, tá? Então, esse tipo de estrutura, e tinha que falar todo mundo junto, esse tipo de estrutura demarca um verbo regular, aquele que o radical se sustenta em todas as flexões, tá? Não há mudança na flexão. Agora, quando você encontra o verbo regular, você vai perceber que há alteração no radical. Só que vejam, essa alteração ainda é mínima, não é uma alteração muito forte, né? Em algum tempo, em alguma pessoa, você vai perceber que esse radical sofreu uma alteração. Então, quando eu pego o verbo ouvir, eu tenho o seguinte: eu não posso dizer que eu ouvo, eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis e eles ouvem. Se você perceber, há uma alteração na base da palavra, no verbo ouvir, por exemplo. Na primeira pessoa do singular, você vê que a palavra não seguiu a mesma estrutura, o mesmo radical em todas as outras. Isso faz com que o verbo seja irregular quando há a alteração no radical. Sensor? Significa então se a banca pedir para eu classificar, classifique ou classifique não. Marque alternativa em que há verbos regulares. Marque alternativa em que há verbos irregulares. Você tem que pegar aqueles verbos e flexionar. É isso aí. Sim, tá? Quando ela for muito amiga de vocês, ela pode até trazer a flexão. Se ela não quiser ser amiga de vocês, ela não vai trazer flexão nenhuma. Ela vai colocar uma lista de verbos e vai pedir para você classificar qual é, tá? Então a banca pode fazer isso. O que é importante para a aula de hoje é vocês conseguirem compreender os tipos de verbos, né, e buscarem o sentido deles, tá? Então é importante vocês, né, observarem essa construção. Geralmente a gente estuda até aqui, só que os concursos, né, mais recentes têm exigido outros tipos de classificação verbais. Então a gente precisa aprofundar um pouquinho mais nessa observação. Bora lá. Eu tenho agora o que eu vou chamar na letra C. Anotem aí comigo, por favor. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Sim ou não? Eu tenho o que eu chamo de verbo defectivo, tá? Esse aqui é muito bacana. O defectivo, ele é. O defectivo é muito. É sensacional. Eu sempre ensino para os alunos menores, né? Tanto para a galera do quinto, do sexto, do sétimo, até mesmo a turma do ensino médio eu falava isso. Que a gente precisa entender o defectivo, o nome é este mesmo, é verbo defectivo. A gente vai ver o verbo defectivo, verbo anômalo e verbo abundante. É horrível, né? Muito feio. O que que seria esse verbo defectivo? Cara, é o verbo que tem defeito. Eu sempre ensino isso para os alunos. É o verbo que tem defeito. Você consegue perceber que há um defeito na sua estrutura. Mas, professor, eu ainda não entendi. Que tipo de defeito é esse que você consegue perceber? Bora lá. Quando eu digo aqui, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu vou usar agora dois verbos, tá? E aí, quem estuda comigo um tempinho já sabe. Então, vamos lá. Anota aí, por favor, o que que seria esse verbo defectivo. A gente vai classificar, nós vamos perceber agora dois verbos que eu vou colocar aqui. O primeiro, que é o clássico, opa, o primeiro, que é o que nós vamos chamar de abolir, e o outro, que eu vou chamar de reaver.
Quando eu olho para o verbo abolir, ainda seguindo o tempo que nós estamos classificando, tá? Se vocês perceberem nessas classificações, nós estamos sempre trabalhando com o presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Eu, no verbo abolir, como é que fica? Falem aí para mim. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como é que fica? Fale aí, gente, pode falar. O verbo abolir na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu o quê? Eu aboli. Se eu falo abolir, Kátia, é pretérito. É pretérito, é uma ação já passada. Eu quero no presente. Se vocês dizem eu canto, eu ouço, eu danço, no verbo abolir fica como? Eu abulo, eu abolo. E aí? Fale pra mim, como é que fica? Por isso que eu digo que é um verbo defectivo, né? E eu sempre brinco com as crianças dizendo o seguinte, cara, os verbos defectivos são aqueles que têm defeito. E tem defeito por quê? Existem verbos em que determinado tempo e flexão, pessoa, não existe classificação. Então não existe a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo abolir. Então como é que fica eu? Não tem, não existe na gramática. Não tem. Então, por isso que o verbo abolir, ele é chamado de um verbo defectivo, porque não existe a flexão na primeira pessoa. Mas eu digo eu, não tem. Mas tu, eu falo que tu aboles. Eu falo que ele abole. Eu falo que nós abolimos. Eu digo que vós abolis e que eles abolem. Mas vejam que eu, a primeira pessoa, não tem. A primeira pessoa não existe. Você não vai ter a primeira pessoa do presente do indicativo no verbo abolir. É, tinha que usar aí um verbo auxiliar. Então você vai fazer uma locução verbal, tá? Agora, em tempo simples, não tem. Agora, eu quero que vocês pensem comigo a respeito do verbo reaver. Conjuguem aí para mim, por favor. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E aí, como é que fica? No verbo reaver, eu reavo, tu reaves, ele reave, nós reavimos, vós reaveis. Como é que fica? Eu tô só dizendo para vocês, tá? Na possibilidade que com certeza é a forma que vocês estão tentando flexionar aí, né? Bom, o que que acontece? O verbo reaver, ele é muito mais defectivo que o abolir, porque ele só tem o seguinte: nós reavemos e vós reaveis. Acabou. Acabou. Não existe a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira e a terceira do plural. Por isso que ele é chamado de um verbo defectivo, tá? Então é importante aí vocês perceberem e saberem esse tipo de classificação. Então anota comigo aqui o conceito para ficar bem bacana. Não há uma. Gente, minha câmera acho que tá bem com mau contato, né? Que toda hora ela tá fechando e abrindo. Não há uma flexão em determinado tempo, tá? Isso também acontece com o verbo colorir. Tem vários, né? Tem uma lista aí de verbos defectivos. Eu preciso que vocês me deem o seguinte retorno. Estão conseguindo entender? Sim ou não, pessoal? Falem aí, ok pra mim. Professor, tá indo. Falem comigo, por favor, para que eu tenha. Ok? Beleza. O valer tem, eu valho.
tá? Eu tenho. É, eu valho muito. E é nessa forma que a gente diz mesmo. Bom, o que a gente vai fazer agora é o outro tipo de verbo. Agora a gente vai trabalhar na letra C, né, na letra D, com um verbo que a gente chama de verbo abundante, tá? Então eu tenho um verbo abundante. O que que é um verbo abundante? O nome já diz, vem de abundância. Então, há mais de uma forma na flexão. Então, existem, por exemplo, duas formas de você dizer aquele mesmo verbo, de você flexionar aquele mesmo verbo, tá? Então, eu tenho a respeito do verbo aceitar. Eu uso o aceito e também posso usar o aceitado. Ele tinha aceito, ele havia aceitado. Super tranquilo. Eu tenho a presença do verbo fritar. Eu digo fritado e frito. Posso ter o verbo limpar. Eu digo limpado ou limpo. Essas construções vão sempre demarcar o que a gente vai chamar de um verbo abundante, tá? Os verbos abundantes, geralmente vocês vão trabalhar com a seguinte forma, tá? São clássicos do particípio regular e irregular. Pessoal, um minutinho, por favor, que eu vou ver a questão da câmera, tá? Enquanto vocês anotem rapidinho. Já volto, rapidinho. É, não sei o que está acontecendo aqui, não. Ricardo, é chegado, tá? Chego não existe. É chegado. É, o inglês, porque não é abundante, como fica a conjugação? Não envolve o inglês, a relação da conjugação nele. Envolve a questão do particípio regular e irregular, que eu já vou mostrar para você, tá? Que geralmente a gente trabalha com as locuções verbais. Então, muita gente diz: ah, fulano tinha chego. Não, fulano tinha chegado. As pessoas às vezes dizem: ah, fulano tinha trago. Não, o correto é tinha trazido. Essa é a construção certa. Agora, nos verbos abundantes, eu posso dizer: cara, eu tinha aceitado ou tinha aceito. Eu tinha frito ou tinha fritado. Eu tinha limpado ou havia ou tinha limpado, ou havia limpo, né, em determinadas construções. Então, esse é o verbo abundante, ele vai aceitar no particípio em si. Trazer só o trazido, né? O trago vai mais no sentido de tragar, mas em locução verbal, correto é trazido. Bom, então vou fechar, agora vou para o outro, tá? Vou ter que abrir uma outra página aqui, né? E o último dessa classificação louca aí que a gente tem é a letra D, né? É a letra D ou é a letra E, pessoal? É a letra E. Nós temos agora o que eu chamo de anômalo. O que seria esse verbo anômalo, tá? Há uma mudança muito significativa nos radicais. Quando eu falo de uma mudança muito significativa nos radicais, seria pensar na seguinte maneira: eu tenho o verbo ser, por exemplo. Ele é um verbo anômalo.
que ele é um verbo anômalo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se vocês perceberem, não há a efetivação de um radical. Eu digo que eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então perceba que há uma variação muito constante na relação de um radical. No irregular, como a gente viu, ele é muito sutil. No anômalo, ele é significativo, ele é muito frequente nas pessoas, nas flexões, tá? Então é isso que vai diferenciar o irregular do anômalo. O anômalo, ele é muito mais forte. Você perceba, né, que eu tenho aqui, eu não consigo manter o mesmo radical em alguns tempos. Eu tenho és, é, são. Eu tenho três mudanças gradativas, né? Bem significativas. No irregular, não. No irregular você vai encontrar um tempinho, uma flexão ou outra, tá? Então a diferença é que no irregular, a alteração radical, ela é muito mínima. No anômalo, não. Ela é realmente extremamente significativa. Você dificilmente vai conseguir identificar a permanência de um radical, tá? Bom, para não aprofundar então, a gente fecha essa parte, porque eu preciso agora me dedicar às construções do que nós vamos pensar a respeito da nossa aula, que são os tempos e modos verbais estabelecidos. Pessoal, até aqui foi? Vocês conseguiram anotar? Estão conseguindo pegar aí? Sim ou não? Falem comigo aí, por favor. Tá indo? Uhum. Muito difícil, tá muito puxado, muito complexo. Estou explicando muito rápido. É uma revisão, né? A tentativa aqui é realmente de dar uma revisão para vocês, tá? Não é nem de dar uma aula teórica inteira desses verbos, porque aí a gente ficaria muito tempo, iria falar de vários verbos, iria fazer várias flexões com vocês. Aqui é uma tentativa muito mais de reforço mesmo, de revisão. Beleza, obrigado, Valéria, obrigado, Solange. Vamos lá então. Olha, antes, eu já ia esquecendo, né? A gente precisa falar desse carinha aqui, ó, que é o terror da criançada, que é a minha locução verbal. Quando a gente pensa na locução verbal, ela é composta por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Esse verbo principal geralmente está numa forma nominal. Como assim uma forma nominal, professor? Não entendi. Vai entender agora. Você pode ter um verbo no gerúndio, não vira os olhos, hein? Daqui eu tô vendo você virando os olhos e tentando engolir seco. Tá bobeira. Você vai encontrar uma forma nominal no gerúndio, no B, no particípio e no C, no infinitivo. Essas são as nossas três formas nominais do verbo. Quando você tem gerúndio, o verbo está terminado em NDO. Particípio do, quando é regular. Mas tem ito, ita, né? Quando as formações são irregulares. E infinitivo terminado em R. Professor, ainda está confuso, não entendi. Vou desenhar. Ó. Andando, andado, andar. Vejam. Do, gerúndio. Ado. Desculpa, gente. Voltei aqui, que eu marquei ele errado. Andar. NDO, gerúndio. Do, particípio. R, infinitivo. Tá? O infinitivo vai ser sempre a base do verbo, sempre a base dele. Então, gerúndios são verbos terminados em NDO, particípios terminados em ado, ido, e infinitivos terminados em R. O que vai ser essa locução verbal?
você vai ter um fragmento formado por um verbo auxiliar, geralmente pode ser o verbo haver, o verbo ter, o verbo ser, o verbo estar, enfim, e você vai ter a presença desse verbo principal. Então, olha para cá. Eu digo, ó, tinha bebido. Vou cantar. Estou estudando. Isso é uma forma de locução verbal. Por quê? Você vai ter a presença de um verbo auxiliar e a presença de um verbo principal. Sempre nessa sequência. O primeiro é auxiliar e o segundo é o principal. E o verbo principal sempre vai estar em uma forma nominal. O verbo principal sempre vai estar ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. Ponto. Então, locução verbal. Eu tenho a presença de verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal sempre vai estar em uma forma nominal, seja gerúndio, particípio ou infinitivo. E o verbo auxiliar, como o nome já diz, ele está auxiliando ali a relação do tempo, a construção verbal estabelecida. Então, tinha bebido, vou cantar, estou estudando. Se você perceber, bebido, ó, eu tenho aqui particípio. Vou cantar. O cantar, eu tenho aqui o infinitivo. Estudando, eu tenho aqui a marcação de G índio, tá? O que é importante? A locução verbal, ela equivale a um verbo, somente a um verbo. Ainda que você tenha auxiliar e principal, eles valem juntos como um único verbo, tá? Eu posso pensar, ó, beberá, cantarei, estudo. Vejam, eu tenho uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e um verbo principal, mas que eles funcionam, eles equivalem, na verdade, a um único verbo. Então, quando eu digo que estou estudando, significa dizer que eu estudo. Se eu digo que eu vou cantar, significa dizer que cantarei. Ou que eu tinha bebido, significa que eu bebera. Tá? Então, essas construções são formadas por verbos auxiliares e verbos principais, mas equivalem a um verbo só. Coloquem isso na tábua do coração, porque pode cair na sua prova de concurso. Fechamos, sim ou não? E aí, pessoal? Foi? É chato, né? Eu fico nessa. Foi. Prof. Português, ele tem certeza absoluta, Paty. Sensacional, sensacional. Português é lindo. Poderia ser pior se fosse uma dízima periódica, um cateto oposto, um seno, cosseno e tangente, um juros simples, né? Um juro composto, um Bhaskara da vida. Caçar um triângulo equilátero, não sei para que isso existe. Seria mais difícil. Pode ter certeza que o negócio seria mais pesado, tá? Pode cair assim na prova? Pode, Cristina. Pode sim, tá? Pode. A banca simplesmente pode pedir qual é a forma nominal, a banca pode pedir onde tem locução verbal, e ela ainda pode ser mais específica, assinale a alternativa em que há uma locução verbal formada por gerúndio, formada por particípio, formada por infinitivo, tá? Isso pode cair sim. Existem muitos assuntos, né, que giram em torno dos verbos. Os verbos, na verdade, se a gente for parar para pensar, ele é a maior classe gramatical. Então, teríamos, no mínimo, 5 ou 6 aulas só de verbos para vocês aprenderem praticamente tudão dos verbos. Mas, como vocês vão fazer concurso, e geralmente o concurso é para a área de magistério,
a área de magistério restringe aquilo que é mais significativo dos verbos, né? Que é o que a gente percebe quando faz bastantes provas e a gente verifica aquilo que a banca vai exigir de modo mais imediato, tá bom? Bom, fechei essa parte. Agora eu vou falar realmente daquilo que a gente vai trabalhar nas nossas questões de hoje, que são os tempos e modos verbais, tá? Vamos lá. Tempos e modos. Eu vou mostrar isso aqui, Solange, de um caso específico, porque é nesse tipo que ele cai, tá? Tempos e modos verbais. O que que a gente vai trabalhar com a relação de tempos e modos verbais? Eu já disse para vocês que na língua portuguesa nós temos a presença de três modos, né? Nós temos o modo imperativo, o modo indicativo e o modo subjuntivo. Só um minutinho, pessoal, rapidinho, só para eu pegar um quadro aqui. Apareceu o quadro aí para vocês, pessoal? Sim ou não? Falem comigo aí, por favor. Dê um retorno se apareceu. Foi? Beleza, então. Vamos lá. Nós temos aqui um quadro, né? Depois eu posso até mandar para vocês, mas é só para a gente conseguir explicar. Nós temos a presença dos modos, temos os modos verbais e temos os tempos, e aqui as subdivisões, que é onde a galera morre, tem um desespero, passa perrengue, chora à toa, né? Sem necessidade alguma. Bom, quando a gente trabalha com o modo indicativo, como eu já falei para vocês, o modo indicativo é aquele que trabalha com fato, trabalha com a noção da certeza. O subjuntivo, campo da dúvida, da da possibilidade. O imperativo, na ordem, no conceito. Nós precisamos entender que esses tempos sofrem algumas subdivisões. Qual é o tempo mais complexo na língua portuguesa? Né? É o tempo pretérito, porque ele se subdivide no modo indicativo e no modo subjuntivo. O imperativo é o mais bobo, é o mais tranquilo, é o mais suave mesmo, tá? O que a gente vai precisar mesmo ter atenção é no modo indicativo e no modo subjuntivo. Bom, o modo indicativo, o nome já diz, né? Ele indica uma certeza, traz para a gente uma noção de fato. Eu tenho o tempo presente, tenho o pretérito e tenho o futuro. Eu vou explicar para vocês de uma forma que eu gostaria que vocês compreendessem o sentido, tá? E depois eu vou mostrar algumas marcações temporais. Mas eu preciso que vocês compreendam o sentido, que isso é muito mais importante do que ficar decorando quais são os nossos verbos. Então, bora lá. Eu tenho o verbo presente. Se indica o presente, é que acontece agora. É o que acontece hoje, tá?
E eu sempre gosto de mostrar a seguinte estrutura: vai trabalhar com o tempo presente, usa sempre a estrutura do hoje. Então, ó, hoje eu estudo. Hoje eu estudo, eu canto, eu saio, eu danço. É sempre na marcação do hoje. Por quê? O verbo em si não vai ter nenhuma estrutura que te auxilie na classificação. Somente o sentido estabelecido e pronto. Não vai ter uma marca que a gente vai chamar daqui a pouco de desinência que te ajude a perceber o sentido estabelecido. Então, use sempre o hoje. Hoje estudo. Percebeu que a palavra hoje cabe e vê que é um tempo simultâneo que acontece agora, ele é presente. Esse aqui é o mais fácil de identificar. Agora, nós temos o pretérito. O pretérito, ele se subdivide em pretérito perfeito, aqui vai estar o inverso, né? Imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Eu vou começar a explicar a respeito do pretérito perfeito, tá? Entenda que o pretérito perfeito é uma ação que já aconteceu. É uma ação que foi concluída. Uma ação finalizada. Interpretem o pretérito perfeito nessa construção. Cara, uma ação que aconteceu, uma ação que foi concluída, uma ação que foi finalizada. Então, dançamos, beijamos, cantamos, saímos. São verbos que indicam uma ação anterior ou uma ação passada que houve conclusão, que foi finalizada. Não é aquela ação que fora interrompida, que se perdurou, que não houve uma conclusão. Este tempo também não tem marcação temporal de desinência. O que eu posso trazer para ajudar é a expressão ontem. Então, se você apresentar a palavra ontem, essa marcação temporal vai te ajudar. Ontem estudei. Ontem namoramos. Ontem saímos, sempre nessa construção. Interpretem o pretérito perfeito no sentido de entender que é um tempo concluído, um tempo finalizado, uma ação que aconteceu e ficou finalizada lá. Foi, acabou. Agora, nós vamos entrar em dois tempos que os concursos mais gostam de exigir. Atenção total aqui, que é o que eu vou chamar de pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Bom, pretérito imperfeito, em contrapartida, é aquela ação que foi interrompida. É aquela ação que não foi concluída. É uma ação que se perdurou. Ela está lá, não houve uma conclusão. Então, quando eu digo que estudava, namorava, que vendia, que saía, não houve uma conclusão desse acontecimento. A ação ainda está perdurada. E diferente dos outros, tem um bizu que vai ajudar muito vocês aqui agora. Luana, cuidado com a tela do telefone, por favor, tá? Obrigado. Quais são? O imperfeito, ele sempre vai ter a seguinte desinência: vá ou a desinência ia. Os verbos terão essa desinência que vão ajudar vocês. Então, estudava, beijava, vendia. Percebeu que tem a marcação de modo temporal de vá ou de ia, você tem um pretérito imperfeito no modo indicativo. Então vamos lá. O pretérito imperfeito é aquela ação que fora interrompida, que ela não foi concluída, ela está perdurada lá. Vejam que é muito diferente de quando eu digo que eu cantei para quando eu digo que eu cantava.
que eu namorei para quando eu falo que eu namorava. E vejam a presença da desinência marcando aqui pra gente, tá? Que eu vendi, mas que eu vendi. Olha a marcação. É isso que eu quero que vocês percebam. Até aqui tá caminhando, dê um retorno para mim, por favor, que agora a gente vai entrar num tempo mais complexo. Foi, beleza, gente? Ok. Ó, coloca um coraçãozinho aqui para você guardar na tábua do teu coração, porque esse aqui é o que mais cai no concurso, tá? Mas o vencedor, o campeão, na verdade, de exigências, de tempos para concurso, é esse camarada aqui. É o famoso pretérito mais que perfeito. Esse aqui, meu amigo, ele cai muito. Muito, 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 muito. E vocês usam o pretérito mais que perfeito constantemente, tá? Então, bora lá. Eu vou até puxar um cantinho aqui, porque eu preciso falar do pretérito mais que perfeito com vocês. Bora lá. O que é o pretérito mais que perfeito? Não sei nem que horas são, pessoal. Já tenho mais de uma hora de aula já. O tempo voa, né? Pretérito mais que perfeito. O que que a gente tem no pretérito mais perfeito que é relevante pensar? Ele é o passado do passado. O pretérito mais que perfeito, ele é o passado do passado. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Para facilitar a sua vida, é só você perceber que ele vai ter a terminação em ra, mais uma proposta atona. Então, toda vez que você perceber que o verbo tem ra, ele é pretérito mais que perfeito. Então, por exemplo, andará, beberá, sairá, beijará. Viu que tem a presença do ra, você tem um pretérito mais que perfeito. Isso aqui é o que você precisa saber para não errar mais a questão. O que seria o passado do passado, tá? Eu sempre gosto de usar esse exemplo porque eu acho que fica mais fácil de explicar para vocês. Quando o professor chegou, o aluno já saíra. Preste atenção. Quando o professor chegou, o aluno já saíra. Quando o professor chegou, o aluno já saíra. Veja que eu tenho o primeiro verbo, chegou, e o outro, saíra. Perceba que chegou tá no passado, não tá? Não tá no pretérito, ó. Quando o professor chegou. Só que antes dessa ação passada, havia acontecido outra. Por isso que a gente diz que é o passado do passado. Porque antes do professor chegar, o aluno já tinha saído. Então, o aluno fez uma ação anterior à ação do professor. Por isso que a gente fala que o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Porque na ação passada desse professor, o aluno já havia feito outra ação anterior a esta. E aí muita gente diz, professor, pelo amor de Deus, a gente não usa o pretérito mais que perfeito. Se existe um tempo que a gente mais usa na língua, é o pretérito mais que perfeito. Só que, quando eu tenho andara, bebera, saíra, beijara, nós temos um tempo simples. No entanto, este verbo possui o que nós vamos chamar de tempo composto. E é aqui que eu preciso da atenção total de vocês. Porque quando a gente tem um tempo composto, eu posso ter a presença do verbo ter ou do verbo haver.
Porque eu vou construir a seguinte ideia. Tinha andado, havia andado, havia bebido ou tinha bebido. Ah, fulano já tinha saído. Fulano havia beijado. Essa construção é o tempo composto. Essa construção é o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então, se você tem esse tipo de estrutura, você tem um tempo composto, você tem um pretérito mais perfeito. E o que a gente mais faz é o quê? Fulano tinha saído, tinha bebido, tinha chegado, tinha trazido. Isso é a construção do tempo composto do pretérito mais que perfeito. Então, o que que vocês precisam entender para concurso? Olha para cá agora. Pegue metade desse cérebro que ainda te resta. Larga esse arroz que não está na hora de fazer arroz. Hoje é feriado, hein? Pretérito mais que perfeito é a ação passada referente a um outro passado. Ele tem a terminação, ele vai ter a desinência ra com marcação átona. Isso você vai ter no tempo simples. Andara, bebera, saíra, beijara, comera. Essas construções estão no tempo simples. No tempo composto, você vai ter a presença de uma locução verbal. Você vai ter a presença do verbo ter ou do verbo haver. Mas, se vocês perceberem, se vocês vão linkar com o que a gente já estudou, andado, bebido, saído, beijado é o que? Particípio. Então, vai ter a construção do particípio. Isso significa dizer que você tem um pretérito mais que perfeito. Então, tinha bebido, tinha saído, tinha chegado, tinha trazido, são construções de tempo composto, são construções pretéritas mais que perfeitas, mas num tempo composto e não num tempo simples. Foi, gente? Sim ou não? Deu para entender aí? Falem comigo. Falei, professor, tu tá indo. Agora, a resposta, eu preciso que a resposta seja sincera. Está muito difícil. Ou vocês estão pelo menos conseguindo compreender? Porque meu ponto é esse, tem que compreender. Tá fluindo? Tá cansativo, mas tá fluindo, professor. Tô conseguindo ir. Fluindo. Fala bastante, Wallace, fala bastante. Que bom, Solange, que bom. Fácil não é, mas tá fluindo. É, não é fácil mesmo, não. É uma aula muito chata. Se eu tenho ciência disso, tá? Pra mim, queria ser só aluno do sexto ano. Pra mim, é uma aula chata. Verbo é chato, mas a gente precisa saber, tá? E aí eu tô, né? Eu tento da maneira que eu posso tentar fazer aqui, tento tentar, foi ótimo, né? Mas é isso, é tentar suavizar o problema. Eu não tô mais com sexto, não. Solange, agora eu tô com o quinto ano. Eu parei de dar aula pro sexto ano. Parei de dar aula pro sexto, pro sétimo, pro oitavo, pro nono, parei pro ensino médio, chega. Agora eu só tô com os pequenos e com vocês, né? Fiquei muitos anos aí no Fundamental 2 e no ensino médio, né? Agora parei. A gente usa mais. Tudo bem, ficou no quinto. A gente usa mais o tempo composto. Muito mais, Cristina, muito mais. Estudara. Você fala alguma coisa? Estudara? Não, você fala tinha estudado. Ponto. Quando eu pergunto assim, você estudou? Você já estudou tal assunto? Aí você fala assim, ah, é, eu estudara. Não, você fala, eu tinha estudado. Não, eu já tinha estudado. É isso. O inglês, mas o estresse é tão grande. É tão grande. É tão grande. É absurdo. Eu não quero mais, não. Chega. Eu prefiro mil vezes o Fundamental 1. E depende muito da prefeitura, né? Eu hoje não posso reclamar, não. Eu já trabalhei em prefeituras muito mais problemáticas que as de hoje eu tenho, né?
Eu já fui funcionário de São Gonçalo, já fui funcionário de Araruama, já fui funcionário de Tanguá, funcionário de Itaboraí. Então, o salário não era uma coisa muito convidativa, mas é o que eu sempre falo para os alunos, né? Hoje eu tenho matrícula em Saquarema e eu tenho matrícula em Maricá. Mas antes dessas duas matrículas, eu atirava para todos os lados. E comigo não tem essa, não, meu filho. Onde tá tendo vaga, eu tô fazendo um concurso, tá? Então é isso. Onde tá tendo vaga, eu tô fazendo um concurso. Eu estava fazendo um concurso. Fui fazer concurso até para rir das ostras, né? Não assumi, porque depois que eu fui chamado, eu já estava num concurso melhor, mas é isso, tá? Já fui para Itaboraí, já fui para Tanguá, já fui para Rio Bonito. Rio Bonito, já fui para Rio Bonito também. Então é isso, né? Eu hoje, na minha atual condição, eu não largo os menores para ficar com o ensino médio ou fundamental 2, né? Então eu tenho essa preferência aí, é bem, eu acho mais tranquilo em questões mesmo de turno. Mas é isso. A gente tenta para todas as disciplinas. Depois você vai tirando. Cachoeira de Macacu, eu só trabalhei na escola particular, não cheguei a trabalhar em escola pública, não. Mas é isso, gente. Já rodei todos os lados aí que vocês imaginarem da Baixada. Eu já aqui pro nosso lado, né? Na região metropolitana, até na Baixada também já fui, mas região metropolitana eu já andei bastante. E antes era sem dirigir, tá? Porque eu não tinha carro. Era de ônibus. Eu morava em Itaboraí, saía de Itaboraí, dava aula em Tanguá, de Tanguá eu ia para Rio Bonito e de Rio Bonito. Às vezes eu dava aula em Magé. Ou às vezes eu ia para Cachoeiras, de Cachoeiras eu ia para Magé e de Magé eu dava aula em Itaboraí. Era assim, os 3 turnos por muitos anos. Coloca aí uns 6, 7 anos trabalhando nessa loucura. É, é isso. Vamos lá então, né? Já falei da minha vida. Bom, pensando aí no modo indicativo, sim, eu não dirigia, não dirigia. Eu era de ônibus mesmo. Era busão atrás de busão. Você consegue dar aula nos 2 turnos pro fundamental? Sim, Solange. Eu pego os 2 turnos. Trabalho na mesma escola hoje, né? Porque eu tô perguntado, então eu fico na mesma escola. E de manhã eu tenho uma turma de segundo ano. Eu sempre trabalhei com alfabetização, né? Há 10 anos que eu dou aula para alfabetização. Então, eu sempre mesclei alfabetização em ensino médio, ensino fundamental, e é isso. Então, eu tô com o segundo ano de manhã e à tarde eu tenho o quinto e à noite eu tenho com vocês. Eu já. A alfabetização sempre foi minha praia, né? Mas hoje eu já tô preferindo me afastar um pouquinho e mergulhar em outras áreas. Bom, vamos lá. Futuro do presente e futuro do pretérito. Nós temos 2 pontos aqui que a gente precisa discutir a respeito desse tema, tá? O que que a gente tem aqui de futuro do presente e de futuro do pretérito que é interessante, né, refletirmos? Bora lá. Cara, se é um tempo futuro, é algo que vai acontecer, né? Aí a língua portuguesa ela vai e coloca um futuro do pretérito no meio, que dá uma revolta. Mas isso aqui é muito fácil, tá? É bem banal no sentido de interpretação. Se vocês conseguirem interpretar o que eu quero propor, vocês vão acertar esse tipo de questão. É, desconsiderem a filosofia, mas vocês vão dizer o seguinte, cara, o futuro do pretérito é aquilo que eu tenho certeza da sua realização. E o futuro do presente, desculpa. O futuro do presente é aquilo que eu tenho certeza da sua realização. E o futuro do pretérito é aquilo que aconteceria. Acabou. Se você conseguir compreender esse sentido, você vai acertar a questão. Então, quando eu digo que passarei no concurso, é o futuro do presente. Agora, quando eu digo que eu passaria no concurso, é o futuro do pretérito. Estudarei, futuro do presente. Estudaria, futuro do pretérito. Então, a relação futura que você tem certeza da sua concretude, ele é futuro do presente. Agora, o futuro do pretérito é aquela ação que poderia acontecer, mas que não vai. Que deveria acontecer, mas que não vai por qualquer intercorrência da vida, do tempo, do cotidiano, tá? Então, estudaríamos. Se eu digo que veríamos, assistiríamos ao filme, isso é o futuro do pretérito. Agora, quando eu digo que assistiremos ao filme, é o futuro do presente. Porque quando você tem certeza da sua concretude, futuro do presente. Agora, aquilo que poderia acontecer, ele é do pretérito. Foi pegar isso daí?
Tranquilo? Então aqui você sempre vai ter a marcação de ria, tá? E aqui você sempre vai ter a marcação de ra. Estudará, cantará, sempre nessas formas, podem ajudar vocês. Bom, e para fechar, nós temos o modo subjuntivo, que é bem tranquilo, que é só você pensar na conjunção que, na conjunção se e na conjunção quando. O modo subjuntivo, ele geralmente vai trabalhar com as conjunções para facilitar o nosso entendimento. Então, quando eu digo que estude, que beba, que saia, que desça, ele vai trabalhar com o presente do subjuntivo. Agora, se estudasse, se beijasse, se sumisse, sempre na relação do pretérito imperfeito. Esse você vai colocar um coraçãozinho para guardar na tábua do seu coração, porque vai cair muito. Bizu clássico para você nunca esquecer. Olha para cá, anota. Esse verbo sempre vai ter a marcação do se, com dois s's. Estudasse, beijasse, saísse, cantássemos, é, assistíssemos, sempre nessa construção é o pretérito imperfeito. E o futuro vai vir com quando. Quando estudar, marcaçãozinha de R. Quando estudar, sair, beijar, namorar, sempre nessa forma. Trazendo o quando auxiliando. E o imperativo é só o presente. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Qual é a diferença entre um e outro? O imperativo vai trabalhar, o imperativo negativo vai trabalhar com a palavra não. Vai trazer uma palavra de negação. Então, sai, imperativo afirmativo. Não sai, imperativo afirmativo negativo. Tá? Então é isso. Repetindo. Então, quando eu digo saia daqui. Imperativo afirmativo. Não saia daqui. Imperativo negativo. É só isso que a gente precisa. Bom, fechei essa parte. Vou dar uma pausa agora rapidinha para a gente voltar e fazer as questões. Podemos fazer assim? Foi? Podemos, pessoal? Sim ou não? Cadê vocês? Sumiram? Não é possível que sumiram. Beleza, tem um cérebrozinho ainda, tem um pedacinho de cérebro aí. Agora, para resolver as questões, super fácil, super tranquilo, que a gente já viu tudo, tá? Eu vou até deixar esse quadro aqui, tá? Para vocês, depois eu posso compartilhar lá, tá? 10 minutinhos de intervalo, então a gente volta a 8h50. São 8h40, né? 8h50, retornamos.
Fala pessoal, estão por aí? Vamos voltar? Bora? Quem tá aí, lança um alô, cadê vocês? Vamos lá. Acho que agora a gente consegue retomar aí para as nossas questões. Vamos lá. Questão de número 11. No título, o céu ameaça. Se o verbo em destaque estivesse flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo, teríamos pretérito imperfeito do subjuntivo. Nós teríamos ameaçou, ameaçava, ameaçaria ou ameaçasse? Resposta na tela para mim. Coloca, cadê o gabarito na tela? Bora, bora, bora. Vamos lá. Lembrando, o pretérito imperfeito, bom, o vá, ele é do indicativo. Cuidado com a pegadinha. A banca está pedindo o subjuntivo, que é aquele terminado, aquele que tem o SSE, não é isso? Isso, então o gabarito marca para a gente a letra D, ó. Se ameaçasse. Beleza, vamos para a questão de número 12. Imagine ruas, transportes e serviços públicos que considerem as necessidades de pessoas cegas ou surdas, cadeirantes, idosos, pessoas com deficiências invisíveis. Quanto ao tempo e ao modo verbal dos verbos imaginar e considerar, nesse contexto, pode-se afirmar que estão conjugados no. Então, eu digo, imagine e considere. Perceba que antes eu tenho a presença da conjunção que. A presença da conjunção que já me ajuda nesse entendimento. Por quê? Eu tenho a relação do que, eu tenho a relação do quando e eu tenho a relação, desculpa, que, se e quanto. Isso demarca para gente o subjuntivo. E nesse contexto, a gente tem o subjuntivo, sim ou não? Falem comigo aí qual é o gabarito, qual que vocês marcaram. Muito bem. Imagine é um presente e presente do imperativo, indicando uma ordem para gente, e presente do subjuntivo por conta do quê? Gabarito marca a letra D. Acho que agora está fazendo mais sentido, né? Depois de toda a explicação, acho que fica mais fácil de a gente pensar a construção das questões. Questão de número 13, bora lá. A 13 diz o seguinte: analise a classificação do tempo e modos verbais e identifique o erro. Precisamos achar em qual alternativa tem o erro. Íamos sozinhos por estradas diferentes. O verbo está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Passavas com o fardo da vida. O verbo está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Corri ao teu encontro. O verbo está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Ontem corri. Aqui eu já sei que está certo. A letra B, passavas. Eu também sei que está certo. Íamos. Eu também sei que está certo. Não me procurastes. O verbo está conjugado no pretérito mais que perfeito do indicativo. Para a gente ter a relação de pretérito mais que perfeito, teria que ter a desinência ra. E procurastes não trabalha com a desinência ra, né? No sentido aí de ser uma ação passada também, outrora, tá? Gabarito também marca pra gente a letra D. É, eu acho que o negócio tá tenso aí, hein? Todo mundo aí na hora da prova iria de D, 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 né? Vamos lá. Questão de número 14. Observe o trecho. A diretora executiva da Arena participou desse encontro e na terça veio nos visitar. Assinale a alternativa que ela é falsa. Vamos lá. Participou, veio e visitar. Quando a gente olha para cá, participou, veio visitar. Calma aí, gente, rapidinho. Beleza.
Participou está conjugado no pretérito perfeito do indicativo, certo? Participou é verbo regular. É só a gente conjugar. Vocês vão perceber que em todas as flexões o parte ele vai permanecer, porque ele é um verbo regular. Veio está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito. Vamos para a próxima. Letra C, letra D. Veio é flexão do verbo irregular vir, não, é do ir. E visitar é forma nominal de infinitivo. Aqui, ó. Essa tá certa. Veio da flexão do verbo vir. Visitar é forma nominal do infinitivo também tá certo. A que está errada justamente é a letra C. Veio está conjugado no pretérito imperfeito. Uma relação perfeita. Veio e pronto. 15. Em só me perguntava o que era se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A palavra em destaque encontra-se conjugada nos seguintes modos e tempos verbais. Então eu tenho aqui, ó, perguntava. Eu preciso observar a estrutura do verbo. Perguntava é presente, é pretérito ou é futuro? Eu já sei que é um pretérito. Eu preciso pensar se é o pretérito perfeito, se é o pretérito imperfeito ou se é o pretérito mais que perfeito. Então, eu vou para uma estratégia de eliminação aqui. Ó, o futuro do pretérito então, não é porque não indica uma relação de futuro que a gente diz, né? O futuro que poderia acontecer, que aconteceria, né? Teria essa possibilidade. Quando eu olho para o verbo, perguntava, eu consigo localizar a desinência vá ou a desinência ia, que indicam para mim o quê? Que é de um pretérito imperfeito. Gabarito marca para a gente a letra A. Muito bem, para quem está acertando, hein? 16. O município de Cravinhos, através do seu representante legal, comunica e convida os munícipes. Os verbos destacados, se conjugados no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, ficariam assim. Qual é o gabarito aí, pessoal? No pretérito mais que perfeito, ótimo, a gente consegue perceber. Comunica, comunicara. Convida, convidara. Cuidado com a acentuação. Por isso que eu sempre digo para vocês que é o ra de forma átona. Porque se eu digo, ó, chegará é diferente de chegará. Chegará é futuro, chegará é pretérito. Aqui é futuro do presente e aqui é pretérito mais que perfeito. Gabarito marca para a gente, então, a letra B. 17. Assinale a alternativa em que o verbo se encontra no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se é o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu entendo que a desinência que demarca este verbo é a desinência ser. E ele possivelmente pode estar acompanhado de uma conjunção ser. Aí eu preciso sempre observar. Se eu discutisse com os professores, eu discutirei com os professores. Quando eu discutir com os professores, eu discutir com os professores, eu discutiria com os professores. Vamos ver se a gente fixa bem aqui quais são os tempos para ver se vocês conseguiram realmente aprender? Ó, eu discutirei. Que tempo é esse, pessoal? Eu discutirei. É o futuro do presente. Quando eu digo, quando eu discutir, isso aqui é o futuro do subjuntivo. Eu discuti com os professores. Isso aqui é o pretérito perfeito. Eu discutiria com os professores. É o futuro do pretérito. Se eu discutisse, pretérito imperfeito do subjuntivo, gabarito marca pra gente a letra A.
A conjugação do verbo haver, empregado no trecho, é como se houvesse uma causa comum, essencial anterior. Se apresenta no, gabarito na tela, por favor, tap tap, bora lá. Letra A, pretérito imperfeito do modo indicativo. B, pretérito perfeito do modo indicativo. C, pretérito mais que perfeito do modo indicativo. D, pretérito imperfeito do subjuntivo. D, e futuro do modo subjuntivo. Qual é o gabarito aqui que a gente encontra? Eu olho para o verbo haver. É como se houvesse, claramente marca para mim o pretérito imperfeito do subjuntivo. Bora para a próxima questão de número 19. 19. Naquela época, era uma comunidade pequena e monótona. E quando abriu a fábrica, pessoas vieram de todas as partes dos Estados Unidos. Os verbos destacados, o verbo era e o verbo abriu, encontram-se conjugados respectivamente no pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Qual tipo de alternativa que vocês marcaram aqui? Qual foi o gabarito de vocês? E aí, coloquem na tela para mim, por favor. Essa é boa. Essa é boa, tá? Essa é boa. Se tá com dificuldade, vai naquela que vocês têm certeza. Ó, abriu. Ele abriu. Ele abria. Olha a diferença. Olha a diferença. Quando abriu a fábrica, ele abria a fábrica. Então aqui a gente sabe, no abril, que essa ação foi concluída. Se essa ação foi concluída, é pretérito perfeito. Então o segundo tem que ser pretérito perfeito. Então a letra A não pode ser, a letra B não pode ser, a letra D não pode ser. Porque o abril é diferente de abria. O abria que indica uma relação imperfeita. Naquela época, era comunidade pequena e monótona. Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? E aí? Qual que vocês marcaram? E aí, quando eu pego o verbo era e pego o verbo foi, olha a diferença. Naquela época, foi uma comunidade, naquela época, era uma comunidade. Quando eu penso em era uma comunidade, houve um processo de interrupção, né? Foi interrompido. Então, o gabarito marca para gente a letra C. Essa é uma questãozinha que exige um pouco mais de interpretação, mas dá para a gente pegar. Quem errou, né, já sabe por que que errou. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Questão de número 20 e a nossa última questão, galera, para fechar esse aulão de verbos. Espero que vocês tenham realmente gostado, espero que tenha ajudado, tirado algumas dúvidas, esclarecido alguns pontos ou justamente só revisado, né? Que também é muito importante. Na oração, se percebêssemos o valor das coisas que o dinheiro não compra, nos tornaríamos muito mais felizes. O termo em destaque é um verbo flexionado na primeira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito do modo indicativo, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, futuro do modo subjuntivo, futuro do pretérito do modo indicativo. Qual é o gabarito aí de vocês? Qual que vocês colocam para mim? Questão de número 20. Qual é? E aí, pessoal, questão de número 20, qual foi?
O era porque foi uma ação interrompida, tá? Coloquei aqui a diferença do era e do foi. Ó, naquela época era uma comunidade, naquela época foi uma comunidade. Então houve um processo de interrupção. Por isso que a gente vai considerar um pretérito imperfeito. Quando eu olho para cá, nos tornaríamos. Lembra daquele tempo que o tio Jonathan falou para vocês? Ó, poxa, tornaríamos. É um futuro do presente. Não é isso? Claro que não. É o futuro do pretérito mesmo. Aqui nós temos o futuro do pretérito. Por quê? É uma ação que aconteceria, que poderia acontecer, mas que não vai. Logo, questão de número 20 marca para a gente como gabarito a letra D, futuro do pretérito do modo indicativo. E fechamos a nossa aula de hoje, pessoal. Feriador, quintou daquele jeito, tá? Posso, vou disponibilizar lá nos grupos agora, né? Porque se eu não colocar agora, vou ter um pouquinho de dificuldade para colocar depois. Eu já vou salvar aqui em PDF e mando lá no grupo para vocês. Mas foi bacana, todo mundo conseguiu aí pegar, foi interessante, deu para a gente dar uma revisada, né? Vocês só vão ter que dar um zoom, tá? Um zoomzinho um pouco maior, porque realmente em alguns pontos aqui a gente escreveu além, né? Gente, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. É sempre um prazer, tá? Um ótimo descanso. Aproveitem, descanse bastante, mas não deixem de estudar também, porque o concurso está chegando. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!